Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ivanete Caetano, sou professora de língua portuguesa e faço parte do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa. Hoje a professora vai ministrar uma aula para vocês, tá? E eu espero que seja bem sucedida e bem proveitosa. A nossa aula é Conto, Elementos da Narrativa, para sextos anos. Então, qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula, nós vamos ler um conto, nós vamos identificar o narrador do enredo e nós vamos conhecer brevemente os elementos que constroem a narrativa. Tá? Vamos ler uma história sobre o valor da verdade? Então vamos lá. A semente da verdade. O imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos, nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino. Tai foi uma delas. Ele era um ótimo menino. Dedicava-se ao jardim de sua casa e cada planta tocada por ele crescia viçosa e forte. Um dia marcado, dirigiu-se até o palácio onde havia milhares de pequenos súditos. O imperador disse. No dia marcado, dirigiu-se até o palácio onde havia milhares de pequenos súditos. O imperador disse. Crianças, preciso escolher o meu sucessor entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes que quero que vocês as cultivem. O trono será daquele que me trouxer daqui 1 ano a planta mais bonita. Tai era um excelente jardineiro e com certeza faria muito bem o que o imperador pediu. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez de tudo o que podia, mas seus esforços não adiantaram. Até que o dia de apresentar a planta ao imperador, a semente de Tai não havia brotado e o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças. Porém, seu avô disse, você é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade sem que a nossa alegria faça alguém infeliz. O imperador chamava as crianças e examinava os vasos. Não sorria e nem esboçava contentamento. Tai estava tão nervoso, pois se o imperador não havia até agora aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria do seu vaso sem nada? Vejamos, meu jovem, o que tem para mim? Tai não pôde mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso ao imperador e disse, Senhor, sou jardineiro e uma das minhas virtudes é a perseverança. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar meu esforço e pedir-lhe perdão. Não se envergonhe, criança. Fez o certo, disse o imperador. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que de fato plantou a semente da verdade. Legal, né, pessoal? E vocês, conhecem essa história? Essa história é um conto e é da Patrícia Seco. Então, para começo de conversa, nós vamos já com a perguntinha para vocês. O que é um conto? O que vocês acham que é um conto? Sobre o que é esse conto? Sobre o que nós lemos? O que fala esse conto? Quando o jovem Tai decidiu agir com honestidade, ele esperava ser recompensado por isso? Então, olha lá, pessoal. Conto é uma narrativa curta, breve, que gira em torno de um acontecimento real ou fictício. Esse conto, A Semente da Verdade, pode ser real? Sim, pode ser real. Professora, pode ser fictício? Também. Sobre o que é esse conto? Esse é um conto sobre valores morais, como ética e honestidade. Nós devemos ser assim? O que vocês acham? Quando o jovem Tai decidiu agir com honestidade, ele esperava ser recompensado por isso? Não. Ele não estava esperando recompensa, né? Ele estava envergonhado e com medo, desejava apenas pedir perdão. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais
sobre elementos da narrativa. Você já ouviu falar em elementos da narrativa? Então a professora vai trabalhar com vocês com o pente, aí do ladinho, P-E-N-T-E. O que é o pente? O pente, o P é o personagem. Quem é o personagem? Quem vive a história. E o enredo? O enredo é a sucessão de acontecimentos, o que acontece, né, o teor da história, né, da ação. E o narrador? O narrador é quem conta e como conta o que aconteceu. E o tempo? O tempo é o momento em que a história acontece. Pode ser cronológico ou pode ser psicológico. E o espaço nada mais é que o local onde ocorre a narrativa, a história. Nesta aula, nós vamos conhecer algum tipo de narrador. Então, olha lá, galera. Atenção! Narrador-personagem. O que é o narrador-personagem? Narrador-personagem é aquele que narra a história em primeiro lugar. Eu fui, eu fiz, eu comi, eu falei. Primeiro lugar, tá? Primeira pessoa, tá? Então, o personagem, o narrador-personagem é aquele que narra a história e participa das ações, certo? E o narrador-observador? O narrador-observador, ele narra a história em terceira pessoa e não participa. Ele fez, tá? Ele cometeu, ele caiu. E o narrador onisciente? O narrador onisciente pode narrar a história em terceira pessoa como observador e pode também, às vezes, participar, tá? Como primeira pessoa, tá? Ele conhece tudo sobre a história. Ele conhece o que vai acontecer adiante, o que já aconteceu e o que está acontecendo. Esse narrador consegue revelar a consciência das personagens. Narrar, então, é uma história, certo? Então, bora lá, mão na massa, tá? Nós temos algumas questões que vocês podem resolver e entregar para a tua professora regente de sala. Tá? Quem são os personagens desse conto? Quem vocês acham que são os personagens desse conto? No nosso conto A Semente da Verdade, a voz do narrador está em terceira pessoa, em primeira pessoa, ou pode ser os dois misturados? No nosso conto A Semente da Verdade, a voz do narrador está em que pessoa do discurso? Primeira ou terceira pessoa? Vamos criar um mapa mental sobre os elementos da narrativa? Vamos lá? Então, a professora tem um pronto para vocês, tá? Esse é o nosso, tá, mapa mental. Então, aqui nós temos os elementos da narrativa, nós temos os personagens, tá? Imperador, avô, enredo, o assunto da história, narrador. Essa história, Semente da Verdade, ela está em terceira pessoa. Tá? E o narrador é aquele que conta a história, mas nós temos o narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Aí nós temos o tempo cronológico psicológico, germinar as sementes por 1 ano, e nós temos o espaço, num reino distante, que é o local. Tudo bem, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, nós lemos o conto A Semente da Verdade, de Patrícia Engel Seco, vimos e recordamos os elementos da narrativa e o tipo de narrador existente nesse conto. Conto e os personagens que participam dessa história. Criamos um mapa mental colaborativo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!